Agora, eu acho que a discussão perde totalmente sentido quando a gente fica falando de um jogador que o time tentou, não quis, segue a vida. Debate pega fogo, Pilhado e Mauro César discutem sobre ataque do Flamengo. E sobre esse atacante. Porque a defesa, eu ainda acho que vai se reequilibrar, a defesa do Flamengo. Agora, atacante, para mim, é urgente. Se tem dinheiro mesmo, o BAP mesmo falou. Eu tenho bilhões para gastar para continuar ganhando a porra toda. Se quis gastar 40 milhões de euros num jogador de meio campo, que não é um jogador de fazer gol, tem que gastar mais um pouco para contratar um jogador. Pô, como é que não quiseram o Marcos Leonardo? Aí teve até depois, né? Corrigiram, falaram que não, é porque ele priorizou o São Paulo e depois o Flamengo não quis. Mas não sei se é hora de ter orgulho. Ele não quis, Thiago. O Marcos Leonardo não quis jogar no Flamengo. Não, eu sei, mas depois eles pararam de tentar. Será que ficar tentando o Marcos Leonardo, pelo amor de Deus, venha jogar no Flamengo? Isso também não, né? Até parece que o Marcos Leonardo é o Van Basten. Não vai ficar atrás do cara pedindo, pelo amor de Deus, para jogar no Flamengo. Ele não quis, acabou, segue a vida. Existem vários atacantes do mundo. Existem vários atacantes do mundo. Você acha que o Marcos Leonardo ontem sozinho resolveu alguma coisa se ele for jogador do Flamengo? O Flamengo não é questão de um jogador, de ter um jogador. Eu acho que ele faria o gol que o Carrascal perdeu e que o Pedro perdeu. O Marcos Leonardo não quis jogar no Flamengo. Acho que aí também está cobrando da diretoria que ela vai atrás do jogador que se recusa a jogar no Flamengo. Ele quis jogar no São Paulo. E é um direito dele querer jogar no São Paulo. É um direito dele. Agora, eu acho que a discussão perde totalmente sentido quando a gente fica falando de um jogador que o time tentou, não quis, segue a vida. A gente tem que falar desses que lá estão. Esses jogadores que lá estão não são capazes de ganhar do Lanús. Para ganhar do Lanús, você tem que ter outro centroavante. Esses caras não conseguem ganhar do Lanús. Que sabe fazer gol. O Flamengo o Flamengo foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Flamengo foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Melhor defesa, melhor ataque, melhor saldo de gols. Antes da lesão. Não, mas o Pedro fez poucos gols. O Pedro tem pouquíssimos gols na temporada. O Arrascaeta fez muitos gols. Então por que para ganhar do Lanús tem que trazer um centroavante de 40 milhões de dólares? Não é para ganhar do Lanús, Mauro, é para ter uma temporada. Não, para ganhar do Lanús. A pauta é o Lanús. O Flamengo perdeu um troféu para o Lanús. Com um elenco muito mais modesto. Para ganhar do Lanús, você precisa de um jogador de 40 milhões? Você concorda? Ora, não, eu acho que o Flamengo precisa de jogadores, mas não pode ter um cara que vai ser, esse cara vai fazer todos os gols. Não existe. Os jogadores que lá estão têm que fazer gol. O seu Carrascal tem que fazer gol. O seu Plata tem que saber fazer gol. O seu Pedro tem que fazer gol. Esses caras têm que fazer gol também. Você não pode colocar em cima de um jogador que eventualmente seja contratado toda a responsabilidade de fazer todos os gols do time. Isso não existe. Mas se você percebe, que acontece? Se você percebe que o Plata não sabe fazer gol, que o Carrascal não sabe fazer gol, que o Lino não sabe fazer gol, tem que contratar alguém que saiba ou não? Acho que seja essa a discussão. Para ganhar do Lanús, você tem todas as condições de ganhar com esse elenco. Repito, foi o time que mais gols marcou em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse time não consegue fazer gol do Lanús. Não fez nenhum gol com bola rolando em 210 minutos de futebol. Arrascaeta, que não está bem nesse ano. Quantas situações foram criadas para esse centroavante imaginário que você tem em mente? Quantas situações foram criadas? Pouquíssimas. Vamos lá. No jogo passado, o Pedro teve duas. Nesse jogo ele teve uma. Situação não teve nenhuma no jogo passado. Ele não criou nada. Só teve um chute de Cebolinha. Não teve nada do jogo passado. Não. Mauro, no jogo do Campeonato Carioca contra o Madureira, o Pedro teve duas chances claríssimas. Estou falando do Lanús. Mas tá bom. Mas eu tô falando contra o Madureira. Foi jogo também. Não, Madureira não conta. É café com leite, Madureira. Vamos falar do Lanús. A derrota para o Lanús. Esse é o ponto. 2 jogos, 210 minutos, o Flamengo não fez nenhum gol de bola rolando. Fez um de pênalti e outro de um pênalti mal marcado, que não foi nada, cavado pelo senhor de Arrascaeta. O Flamengo não faz um gol. Vamos lá. Se você tem um centroavante imaginário, esse cara vai carregar sozinho nas costas. Ele que vai estar em todas as jogadas. Vamos falar das situações de gol. Ele teria força para fazer a arrancada do Plata? Talvez não tivesse, se fosse jogador de uma outra competição física. Porque ele finalizaria melhor que o Plata. Mas talvez nem chegasse naquela bola, porque o Plata tem a característica da força na arrancada. Mas não sabe finalizar, chuta um peteleco. Mas aí teve a do Carrascal e teve a do Pedro. A do Pedro, acho que entra no quesito do preciosismo desse jogador, que tem que ser cobrado. E não precisa ser publicamente, como na coletiva do ano passado.
O Pedro fez isso domingo, para citar o Madureira, que você gosta tanto do Madureira, e você fez isso ontem de novo. Ao invés de dar uma pancada no canto, tentar tirar do goleiro e tenta fazer aquela bola colocada no ângulo. Aí chuta para fora. É isso que eu tô falando, ele estava inteiro na bola. Então, vai empurrar pro gol. Porque o Pedro, ele embora tenha tecnicamente todos os predicados necessários para ser um grande goleador, ele quer fazer gols sofisticados. Isso é uma constatação, tive isso quase todo jogo. A única chance clara que ele teve ontem foi essa. O campo molhado. Bola chegou para ele, inteiro na jogada. Dentro da área, chute forte no canto. É o chute do De La Cruz contra o Madureira. De novo Madureira. Só que foi de mais longe. Uma porrada no canto. Você pode até errar, bater na trave, o goleiro pegar, passar rente à trave, mas a intenção é que me chama a atenção. A intenção não é liquidar, fazer o gol. A intenção é fazer o gol bonito. A bola colocada, chapadinha no ângulo, aquela que vai descaindo. E ontem, com o campo molhado, era mais uma razão para você chutar com força. E o Flamengo nem isso tenta. Eu acho que não é um jogador que vai resolver. É uma questão de comportamento que vem de outros técnicos e o Felipe não corrige isso. O Flamengo ele fica trabalhando para encontrar o momento ideal do arremate. Não tem aquela de abrir o chutou. Abrir o chutou, mesmo nas circunstâncias de ontem. Você acha que o Plata, o Lino e o Carrascal, então, podem finalizar melhor, é isso? Eles têm obrigação de finalizar melhor. Eles são profissionais muito bem pagos. É inadmissível que o Plata chute tão mal para o gol, que o Lino não tenha confiança para chutar no gol e o Carrascal também chute tão mal. O Carrascal deu um peteleco contra o Corinthians, quando estava 0-0, no meio do gol. Depois surgiu a situação lá na área do Flamengo, quem fez o Gabriel Paulista deu uma porrada para dentro do gol. O Corinthians ganhou uma taça. Contra o Madureira, de novo Madureira, Carrascal deu outro peteleco igualzinho do centro do gol. E ontem, quando teve chance, não soube aproveitar. Chutou, a bola pegou no pé do goleiro. Ali ele até faltou um pouco de sorte. Ele tentou tirar, o Lozada foi bem. Foi uma grande defesa que ele fez no jogo. Agora, note que o goleiro não fez nenhuma defesa extraordinária. Sabe, aquela que o goleiro dá um salto, tira, pá. Não teve. Não teve uma defesa assim espetacular do goleiro. Não foi exigido. 210 minutos, gente. Esses caras têm que apresentar mais. Não é só... Tudo bem, trazer um centroavante seria ótimo? Sim, seria ótimo para o Flamengo ter outro jogador que saiba fazer gol. Aí tem uma outra questão. O Felipe Luiz não quer um cara que faça gols apenas. Quer que o cara ataque o espaço, marque a saída de bola. Gente, se você não encontra esse jogador, então você vai trazer um centroavante de um outro estilo e vai adaptar o modelo de jogo para esse cara, porque você precisa de um cara que faça gols. Então entra também um lado meio ortodoxo aí do técnico. Você veja o caso do Juninho. Ele quis o Juninho, pediu o Juninho e não escalava o Juninho. E o Juninho fazia essas coisas todas aí que ele queria. Mas, tecnicamente, era um jogador de um nível um pouco mais baixo. E não servia para o Flamengo. Não era escalado, nem era relacionado para muitos jogos. Até que foi embora para o futebol mexicano. Então, isso também é difícil. Entra também uma questão do técnico. Eu acho que esses caras têm que apresentar mais. Você não pode ter... O Samuel Lino não é um artilheiro. Ele não vai ser artilheiro de campeonato. Mas um jogador que fazia gols no Atlético de Madrid, muitas vezes, que custou 25 milhões de euros, ele tem que ter coragem de arriscar. Ele tem que ir para cima. Ele foi contratado para ser o cara para abrir a defesa com dribles. Ele não arrisca. Então tem muita coisa errada. Cabe o técnico ajustar e cobrar. E acima dele, claro, o diretor de futebol participar de alguma forma disso aí, que é o seu José Boto. Né?